dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de conhecer o resultado da pesquisa mensal de serviços que foi divulgada nessa manhã, mas a gente vai falar sobre outros assuntos. Vamos falar da escala 6x1, que o pessoal no chat ontem ficou pedindo, eu falei que ia ter, a gente vai falar hoje, mas vamos falar também sobre outras questões, vamos falar sobre as bets já atrapalhando ali o varejo de uma certa forma. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje tem bastante coisa para a gente tratar. A gente vai falar aí de BET, vamos falar do setor de serviços que cresceu mais uma vez. Vamos falar de escala 6x1 e desmistificar algumas visões liberais aí, então, e até acalmar um pouco aí alguns setores aí que estão preocupados. A gente vai tratar de pontos econômicos importantes da escala 6x1. Mas antes de tudo isso, a gente já pode partir para a nossa agenda, né, Débora? O que a gente tem no dia de hoje? Hoje também está recheada? Está recheada, mas não de indicadores, André. Ela está recheada de 2 pontos aqui que vão aparecer com recorrência na nossa agenda. Dirigentes do Fed, mais uma vez, então dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos vão aparecer em peso aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, e balanços corporativos depois do fechamento. Aí a gente tem uma lista extensa de empresas hoje aqui no Brasil que vão divulgar os seus balanços corporativos. Então vamos ver aqui o que a gente já tem de divulgação. Antes da abertura saiu o balanço da Gol e 9 horas o volume de serviços que a gente vai trazer para vocês. Às 10h30, um pouquinho antes aqui do programa começar, saiu o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI dos Estados Unidos e o núcleo da inflação. Esse dado a gente não vai conseguir passar com vocês com tabela, com gráfico, por conta do horário, mas a gente vai passar por cima antes da abertura do mercado, caso dê tempo. Não vamos deixar de falar. Às 11h45, o presidente do Federal Reserve aqui de Dallas, ele vai participar de um evento institucional. E a gente tem às 2h30 o fluxo cambial semanal. Aí vocês vão ver que em seguida aparece uma série de outros presidentes do Fed. A gente tem ali o Alberto Musalem e a gente tem também o presidente do Fed de Kansas City participando de um evento institucional. Então, como eu falei, a agenda na parte da manhã ou antes do fechamento, ela vai estar tomada por esses dirigentes do Banco Central. Isso deve ganhar uma certa relevância porque lá nos Estados Unidos a probabilidade de corte ou manutenção da taxa de juros na próxima reunião em dezembro está bem dividida. Então o mercado está tentando buscar alguma sinalização em relação a essa tomada de decisão nesses pronunciamentos. E hoje eles não estão poucos não, né? Não está faltando pronunciamento. Mas vamos passar aqui para a próxima página, porque ainda tem o Gabriel Galípolo participando de um fórum na Bradesco Asset. E aí a gente começa a ter, depois do fechamento, uma série de balanços aqui na Itália e em outros países. Então tem Telecom na Itália e aí a gente começa os brasileiros. A Luz Americana, Asas, B3, Banco do Brasil, Bradespar. Pode seguir aí que tem mais pelo menos uma página de resultados corporativos. Brava Energia, BR Foods, Casas Bahia, Semig, Cosan, Cirela, Equatorial e Ipera. Então a gente tem uma série de empresas hoje e tem mais uma página, achei que já tinha acabado, mas não. Tem Nubank, tem JBS, Marfrig, PagSeguro, Redditor e Ultrapar. Agora sim acabou, mas como eu falei, a lista de balanços corporativos hoje está extensa e ela deve ganhar um peso também mais relevante. Os investidores aqui no Brasil, o mercado de uma forma geral, deve olhar muito para esses balanços que vão sair depois do fechamento, só que eles já vão sair depois do fechamento. E devem olhar muito, ou continuar olhando, ou continuar dando peso para a questão fiscal, que ainda está sendo ali discutida e agora a percepção é que ela só vai ser divulgada depois do G20 no Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa novela continuando na questão fiscal e essa pressão acontecendo. Então, enquanto a gente tiver essa pressão, pode esperar um Ibovespa mais morno, um Ibovespa mais xoxo, perto do 0 a 0, muito ali perto do 0 a 0 e para perdas. E agora, não sei que os balanços corporativos animem o mercado de alguma forma, mas normalmente esse impulso está sendo insuficiente, então a gente deve ter a repetição dos outros dias. Vamos então agora começar o nosso giro de mercado, nossa abertura, né? A notícia que a gente tem hoje aqui, né, que a gente sempre sugere para vocês lerem, para vocês saberem o que pode acontecer, o que já aconteceu, Ásia, Europa, tudo mais. Mas vamos começar com a Ásia, né, e tá lá ainda
aquela belíssima formação aí que o Donald Trump está escolhendo, até apresentador de TV entrando agora no Ministério da Defesa, lá na Secretaria de Defesa. Então, o mercado está adorando isso, né? Está caindo aí, está voando que nem sapo, né? Não acerta homem. A Ásia está sendo impactada diretamente com isso, né? Exatamente. Ontem, para quem acompanhou os mercados nova-iorquinos, viu que estava ali um sentimento mais negativo. Aquele rally do efeito Trump já acabou. Daquela alta que foi registrada ou observada logo depois da eleição, está perdendo gás. E muito ali da composição do gabinete do Donald Trump está sendo vista com mais incerteza. Se já era um governo que poderia trazer uma incerteza maior, agora com essas nomeações isso está trazendo mais incerteza. Ontem eu falei da possível nomeação do Marco Rubio ali para a Secretaria do Estado, que poderia aumentar as tensões geopolíticas e comerciais com a Ásia, principalmente com a China, devido aos posicionamentos já conhecidos dele. E hoje, depois que ali aquele rally, aquele efeito inicial passou, as bolsas de Nova York foram ontem para o terreno negativo e hoje as bolsas asiáticas responderam basicamente a isso. Não teve nenhum dado relevante na Ásia que levasse as bolsas para o terreno negativo como elas foram. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês o KOSPI, né, o KOSPI sul-coreano, porque ele caiu ali 2,64%, teve uma queda expressiva, liderou as quedas no continente asiático, foi a bolsa que entrou no terreno negativo com mais força, justamente respondendo a essa falta de apetite pelo risco, essa incerteza trazida pelo novo governo Donald Trump. Então a gente deve observar essa correção nos próximos dias. Quem foi na contramão da maioria das bolsas asiáticas foi o Xangai Composto, mas aqui também com um fôlego muito breve, ele ficou levemente no terreno positivo, não foi uma alta de grande magnitude, foi uma alta menor. Então, a gente vê o Xangai Composto indo na contramão por questões mais relacionadas a setores específicos da Bolsa Chinesa, também não foi nenhuma divulgação de estímulo ou alguma expectativa por essa divulgação ou algum indicador. Pelo contrário, foi mais um setor específico de comunicações da China que acabou puxando o índice para cima ou para o positivo, mas o restante amargou as perdas de Nova York do dia anterior. Então, um dia na Ásia bem negativo e esse movimento, inclusive, pode chegar ao Brasil, que já está amargando com toda a questão fiscal. Então, como eu falei, hoje não tem uma perspectiva muito positiva, viu, André? Vamos então para o Brasil, né? Já que lá as coisas estão ruins, aqui estão boas. Pelo menos aí na economia, no mundo real, na economia real, as coisas estão boas. O setor de serviços mais uma vez cresceu, uma alta de 1% em relação ao mês anterior. A gente teve uma queda no mês anterior de 0,5%, não, 0,3%. Foi uma queda, mas agora a gente já recuperou essa queda. Você tem um volume de serviço que cresceu 4% com ajuste sazonal, se comparar ao mesmo período do ano anterior. Teve alta no acumulado em 12 meses, teve alta no acumulado do ano, então o setor de serviços está muito bem, obrigado. Vamos mostrar aqui um gráfico para ver a evolução do setor de serviços durante esse ano aqui, ó. A gente tem aqui o gráfico, você vê aqui, ó, que a variação de 1% em relação ao mesmo período do mês anterior, 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, perdão, de cima de 1% é de relação ao mês anterior, 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O acumulado no ano está em 2,9% e o acumulado nos 12 meses, 2,3%. Vamos ver que serviço que está fazendo com que se eleve, então. A gente vê aqui que serviços prestados às famílias teve uma variação de 5%. Esse dado está... em relação ao mês anterior, mês contra... em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então a gente tem... mês passado. Hã? Em relação ao mês passado. Ao mês passado? Não, em relação ao mês passado não é, mas tudo bem. Vamos lá, tira esse gráfico aqui só para a gente fazer, para eu comentar algumas coisas que a gente vê do setor de serviços, que foi o quê? A gente vê uma alta do setor de serviços bem interessante, porque ele foi puxado por serviços prestados às famílias, ele foi puxado por serviços de profissionais importantes, serviços de engenharia, tiveram um crescimento bem elevado. A gente teve uma alta, essa alta foi bem interessante, pena que infelizmente a gente acabou errando os gráficos aí, eu devo ter mandado a tabela errada, gente, perdão aí pessoal da técnica aqui pela minha gafe. Mas a gente tem aqui então o quê?
que você vê, por exemplo, outros serviços prestados às famílias cresceram 16% em somente um mês, ou seja, 16% em alta de manicure, cabeleireiro, lavanderia. Você teve também serviços aí terrestres também aumentando aí, transportes terrestres. Você teve 1,4% de serviços profissionais no total. Serviços de engenharia também foram muito procurados. Serviços de engenharia significa o quê? Significa serviços que as pessoas estão contratando, as empresas estão contratando para aumentar a planta produtiva, para construir prédio da construção civil. Então, é um serviço que também reflete uma melhora do setor industrial econômico. Então, o setor de serviços está muito bem, porque as empresas estão demandando muitos serviços, porque as empresas veem uma demanda futura muito boa, então elas não estariam investindo agora se elas não vissem essa demanda futura muito forte aí. As pessoas também estão consumindo muito serviço porque elas estão mais confiantes. Renda alta, não alta, mas renda maior, mais segurança no emprego, menos temor aí de você ter que fazer poupança aí mais volumosa para você conseguir aguentar uma situação mais complicada econômica. Então as pessoas estão gastando bastante dinheiro no setor de serviços. A gente vê que elas não consumiram tanto, por exemplo, nos serviços de alimentação e alojamento, que foi uma das poucas quedas que a gente viu no mês, né? Que foi uma queda de 1,2%, mas 16,5% nas altas dos outros setores. Então, é um bom resultado, mais uma vez. E lembra que a gente falava, Débora, algum tempo atrás, o brasileiro tinha que escolher entre comprar um bem ou fazer um certo lazer? Esse mês o brasileiro conseguiu fazer tudo. Olha que beleza. Exatamente. Eu estava pensando exatamente nisso, André, quando você estava falando dos serviços. Porque por tanto tempo a gente falou, nossa, o brasileiro tem uma escolha, ele está sempre numa sinuca, ele precisa escolher ou comprar alguma coisa no varejo, no comércio, ou consumir um serviço, sair, ter lazer. E parece que o brasileiro agora, com esse aumento, com esse ganho de renda real, né, com esse aumento da renda real, tendo um ganho acima da inflação, ele consegue ali, né, consumir e ter lazer, né, que é uma coisa importante. E que a gente vinha até trazendo essa notícia triste para vocês. Desde que a gente estava lá no podcast, hoje estavam falando, né, sobre o começo do N1, estava no podcast, desde que eu e o André participávamos lá no podcast, a gente falava isso, nossa, mas está difícil para o brasileiro conseguir consumir os dois. Ele sempre tinha que deixar um de lado, porque num aperto de renda, ou você deixa de comprar ali no comércio, ou você deixa de ter um lazer, de fazer a manicure, talvez você corte o cabelo com outra frequência. Então, agora o brasileiro está conseguindo retomar, e eu acho que a qualidade também dessa pesquisa mensal de serviços foi bem interessante, principalmente nesses serviços de engenharia, mais ligados aí à construção. Então, uma qualidade diferente. Né? Então, todo mundo consumindo serviços, tanto o trabalhador quanto a empresa. Eu acho que isso realmente foi muito bom. E se você tirar a escala 6x1, as pessoas vão poder consumir mais serviços, né, Débora? Exatamente, elas vão ter mais tempo livre, vão ter vida, né? Porque existe vida além do trabalho. Para quem trabalha na escala 6x1, a vida além do trabalho ela é bem contida, né? Vamos pensar, a pessoa trabalha 6 dias na semana, ela tem um dia de folga que normalmente é durante a semana e um domingo no mês. Normalmente a escala é assim. E aí a pessoa tem aquele um dia para resolver também ali as suas pendências, para tentar, porque normalmente é na semana, para tentar colocar alguma coisa em dia, deixa de ter qualidade de vida, deixa de ter tempo de qualidade com a família, por exemplo. Eu vi uma série de relatos, porque ontem teve um vídeo que eu gravei para o rolê ali despretensiosa, e aí eu comecei a ver uma série de relatos de pessoas falando que é isso, que deixaram de ter um tempo com a família, que não vão a eventos com a família há muito tempo. Então, né, se tem um churrasco no fim de semana, uma confraternização familiar nunca está presente. E como isso pesa para essas pessoas na questão, inclusive, de saúde mental, de desgaste, coisas que também vão ali deixar esse trabalhador, se você for pensar, mais descontente, com isso também menos produtivo no sentido mais restrito da palavra, tá, gente? Não vamos entrar no sentido amplo, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas o que está sendo colocado aqui, né, quem defende ou quem é contra, vamos colocar, quem é contra a escala 6x1, está vendo só o lado do custo. Basicamente, o trabalhador é um custo, ele é um item, um bem a ser explorado até a exaustão, não é nada mais do que um recurso para aquela empresa, um número. Então, ele é um recurso que vai trazer um maior lucro. Então, se você tiver um quadro mais enxuto, que você consegue explorar numa escala 6x1 na máxima exaustão, e aí, como eu falei, eu vi uma série de relatos,
E todos eles mostram esse ponto, que além da escala 6x1, ainda muita gente faz jornada extra dentro da própria escala 6x1 para conseguir uma renda a mais. Por exemplo, quem trabalha no setor mais ligado a comércio, varejo, shopping, às vezes fica além do horário para tentar bater aquela meta para conseguir aquela renda mais variável que ela tem. Então a escala 6x1 ela é cruel, mas a gente está falando também de um trabalhador que já tem uma situação precarizada, normalmente recebe um baixo salário, porque outra discussão que eu vi, além da do custo, era que então a pessoa vai aceitar trabalhar 5x2 e vão diminuir o salário. Gente, vamos trazer para a realidade aqui. Essa pessoa, normalmente, que trabalha em 6x1, já está ganhando o salário mínimo ou muito perto disso. Não tem como reduzir o salário dessa pessoa já de natureza. Normalmente, ela é uma pessoa que ganha pouco, é um trabalhador que ganha pouco, é muito explorado para trazer o maior lucro e ele é visto, sim, como um custo. Então, quando a empresa coloca o argumento dela de que isso vai inchar a folha salarial, que isso vai aumentar o custo da empresa e isso vai diminuir a taxa de lucro, porque no final é isso que está sendo discutido, quanto de taxa de lucro o dono daquela empresa, dono daquele capital quer abrir mão, normalmente ele não quer abrir mão de nada e não quer, quer justamente o trabalhador trabalhando na sua máxima contribuição para que essa taxa de lucro seja preservada, pagando o mínimo para ele na escala mais exploratória que tem. Então, isso é o melhor dos mundos hoje para quem está olhando só para a taxa de lucro. Só que para o trabalhador é algo desgastante, é desumano. A gente tem que discutir isso e discutir também que tem essa questão, vai ter que contratar mais gente. Se a gente está falando de grandes empresas, quanto será que contratar mais gente para fazer uma escala um pouco mais confortável para os funcionários, isso vai diminuir a taxa de lucro? E por que a taxa de lucro tem que ser sempre maximizada e superada? Nunca é suficiente também. Então, a gente tem que trazer esses pontos e as custas de quem? Né? As custas de que trabalho, de como é essa forma de trabalho. Porque ao longo da história, se a gente for pensar, quantas vezes já foi discutido que uma certa política poderia atrapalhar o lucro, que a economia ia ir embora, que a gente ia ter ali uma diminuição, as empresas iam quebrar. A gente teve essa discussão no salário mínimo, a gente teve essa discussão na CLT, a gente teve essa discussão no fim da escravidão, pasmem ou não, a escravidão, e a gente tem também uma base que a gente não pode esquecer de um país que foi construído numa lógica escravocrata. Então, é sempre nessa lógica de tentar explorar o trabalho a maior exaustão. E o fim da escala 6x1 está também discutindo essa lógica de alguma forma. E aí vem as pessoas, e aí eu e o André estávamos discutindo isso, porque o brasileiro é improdutivo, por isso que tem que melhorar a produtividade para depois mudar a escala. Então, a gente começa a ter esse tipo de discussão aparecendo também, e a gente tem que ver a raiz dessa discussão também, né? Se ela voltou a aparecer, então vamos ver e criticar e debater sobre isso. Porque a gente já está falando de um setor, normalmente o setor de serviços, não é um setor que tem muita produtividade, não é um setor super produtivo. Né? Apesar de ter melhorado, se a gente for olhar PMI, subiu o setor de serviços sem aumentar o quadro, então as pessoas estão trabalhando mais, então aqui poderia pensar em algo nesse sentido, né? Estão produzindo mais com as mesmas horas, então será que não daria para reajustar isso? Mas a grande discussão é o setor, o brasileiro é improdutivo, isso é uma mítica construída há muito tempo, inclusive tem uma discussão toda ali de geografia horrorosa, que normalmente as pessoas usam isso na história, é a primeira coisa que a gente aprende que está completamente errada, que não tem nada a ver. Mas tem toda essa construção, inclusive, que fica ali no imaginário das pessoas. E a gente está falando de um setor aqui que não é um setor com uma produtividade enorme. E a gente estava discutindo exatamente isso, né, André? Exatamente. Primeiro que assim, eles usam a palavra produtividade porque a palavra produtividade, se a gente for pegar em termos comuns, fora do economês, ela é uma palavra que significa basicamente, para uma pessoa leiga, que a pessoa é produtiva, ela é trabalhadora. Se ela é improdutiva, ela é vagabunda. Então, isso que fica no imaginário. Em economia, produtividade nada mais é do que a relação técnica entre capital e trabalho, ou seja, quanto que máquinas você tem por horas trabalhadas dentro de uma economia. É só isso. Aí você vê o trabalhador brasileiro é improdutivo? Sim, porque a gente tem uma alta relação de pessoas trabalhando, horas de trabalho, por poucas máquinas.
Por que a gente tem essa situação? Justamente pelo fato de que a gente está numa economia muito baseada no setor de serviços, em que você não tem muita máquina operando. Aliás, você tem um aumento das máquinas operando porque agora você tem cada vez mais o e-commerce substituindo o comércio físico, você tem totens substituindo caixas nas grandes lojas, você tem cada vez mais serviços automatizados em vez de você ter trabalhadores realizando isso. Então, sim, está aumentando a produtividade do setor de serviços e reduzindo, só que você não tem a contrapartida de que é reduzir a quantidade de horas trabalhadas desse setor. Aí você fala, não, mas beleza, isso vai afetar o lucro das empresas. Que bom! Se vai afetar o lucro das empresas no fim dessa escala 6x1, porque se esse lucro vai reduzir, ele vai para algum outro canto. Se ele vai para algum outro canto, ele vai para os trabalhadores. Então vai acontecer uma redistribuição de renda. Mais um argumento para favorável. A gente não é um país que toda hora os liberais falam que a gente é um país muito desigual, que a gente tem uma distribuição de renda muito ruim. É uma ótima medida para você ajudar também a realizar a redistribuição de renda. Outro ponto que também está sendo muito falado, as empresas vão recolocar isso no custo. Pode até ser que elas se coloquem isso no custo aí, mas aí vai depender do quanto você vai ter de poder de barganha dos trabalhadores em relação a isso. Porque se você está com uma economia mais aquecida, aí sim agora é a hora de você discutir isso, porque numa economia mais aquecida vai ser mais difícil você conseguir fazer isso. Eu acredito, você vai, pelo menos no curto prazo, as empresas, para não ter que ficar fazendo guerra de preços entre elas, isso aí, para quem estudou inflação, conflito distributivo, sabe o que eu estou falando, elas vão preferir ter uma queda de markup, pelo menos no curto prazo, para evitar que ela perca para a concorrência. Então, ela também, é por isso que a empresa está desesperada, porque o único efeito que você vai ter, principalmente das grandes empresas, é queda no lucro, é redistribuição de renda. Então, você tem que tirar esses argumentos neoclássicos, neoliberais. Neoliberal é mais filosofia de vida, mas vamos falar os argumentos liberais econômicos mesmo assim que você está tendo em relação a essa discussão para a gente falar é a verdade. Porque com o aumento com a produtividade, com a redução da escala de 5x2, a tendência é que no médio prazo a produtividade aumente. Porque a própria visão, lá, uma curva de Shiller, vamos entrar até em âmbito liberal aqui, você vai lá, o que faz a melhorar a economia é se você tem, então, que as pessoas tenham mais capital humano. Pessoa com um dia a mais, ela vai poder estudar mais. Ela vai poder fazer um curso técnico, vai poder fazer uma faculdade à noite. Ela não vai precisar, vai ter um dia a mais para estudar no fim de semana, não vai ficar reprovando na matéria aí anos e anos e anos sem conseguir passar na faculdade pública, na faculdade privada, pública, seja onde ela estiver fazendo. Então, a tendência com a redução é justamente aumentar no médio e longo prazo a produtividade. É você fazer trabalhador mais eficiente, que consiga trabalhar melhor, que consiga operar, que consiga preencher cargos que hoje não estão vagos por falta de trabalho qualificado. Então você tem toda essa situação. Então isso só vai fazer bem para a economia. Para quem que vai fazer mal? E no curto prazo somente? Para alguns setores específicos, principalmente os setores que se aproveitaram da reforma trabalhista para fazer isso como ocupação principal de trabalho intermitente, que é o setor varejista, principalmente supermercados, hipermercados e tudo mais. Eu sei que tem o pequeno empresário que vai sofrer com isso, mas a gente tem que discutir e, obviamente, a gente consegue chegar numa solução para esse tipo de pessoa. Mas não é nos grandes supermercados, os grandes bancos, as grandes farmácias que a gente tem que se preocupar. Não, a gente se preocupa com o dono do barzinho, da mercearia e tudo mais. Mas depois aí... Mas para esses grandes a gente não tem que fazer concessão, Débora. Sabe, André, o que eu acho que as pessoas confundem muito, porque aqui o André deu uma aula de conceito de produtividade na economia. Né? O que eu acho que as pessoas confundem, por causa do senso comum mesmo, da forma que a gente discute, é justamente, o brasileiro é improdutivo no sentido do brasileiro não gostar de trabalhar, do brasileiro ser preguiçoso, coisa que não é verdade. O brasileiro trabalha e trabalha pra caramba. O brasileiro, ele é um povo trabalhador. Isso vem de uma construção histórica baseada ali no povo Tem toda uma linha de construção histórica que foi feita, principalmente se a gente pegar uma visão mais eurocêntrica, que o pessoal dos trópicos é mais preguiçoso, né? Então países tropicais são menos produtivos. Tem toda essa discussão que já caiu por terra há muito tempo. Isso não faz o menor sentido. Né, baseada na geografia e tudo mais, mas isso acaba ficando, às vezes, no imaginário das pessoas e se perpetuando. Então, a gente tem que também saber
saber diferenciar as coisas. Quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando aqui de produtividade do setor. Se a gente está falando de um programa de economia, a gente está falando disso. E não está falando dessa coisa, talvez, do que a gente poderia chamar de eficiente, né? O trabalhador mais eficiente. No longo prazo, uma pessoa mais descansada, ela também vai ser mais eficiente e, quiçá, produtiva, né? Pensando em longo prazo. Então, aqui a gente tem que também trazer esses conceitos, e acho que é nosso papel trazer uma discussão de qualidade. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém para debater aqui com a gente esse tema, porque é super importante. Eu acho que o nosso papel aqui é informar vocês e trazer os conceitos certos para vocês não caírem aí em conversinha de outros lugares que acabam com conceitos também bagunçando a cabeça de todos vocês. Vamos falar 3 minutinhos, só passar rapidamente a questão da inflação por renda aí, que foi divulgada hoje pelo IPEA, né? Que foi maior a inflação por renda para famílias de menor renda e justamente por causa da questão dos alimentos, né? A gente teve aí alguns alimentos que pressionaram mais a inflação e também a energia elétrica pressionou mais a inflação. Esses custos que são fixos, eles acabam sendo mais danosos às pessoas com menor renda porque pesam mais em orçamentos, aí, porque são custos obrigatórios para todo mundo, vamos dizer assim. Então, quando você tem energia elétrica e alimentação sendo mais caro, e esses custos comprometem uma parcela maior da renda de pessoas com renda mais baixa, com certeza a gente vai ter um impacto maior com pessoas mais baixas, com pessoas com menor renda. E ainda tem o fato de que combustíveis, que é um setor que afeta basicamente as rendas de média para média alta, teve quase que deflação, então quase não afetou. E a passagem aérea teve uma queda muito significativa e fez com que o impacto para a renda alta fosse muito pequeno. Então a gente vê 0,75 para a pessoa com renda muito baixa, 0,71 para a pessoa com renda baixa, 0,61 para a pessoa com renda média baixa, 0,54 para a pessoa com renda média, ou seja, a partir desse momento a gente tem que a inflação, o peso foi menor do que a inflação registrada, foi 0,56, 0,49 para a pessoa com renda média alta, 0,27 para a pessoa com renda alta. E a gente vê a volta daquela escadinha que a gente não gostava, a gente viu isso durante a escadinha clássica, que a gente viu que ela estava invertida durante o governo Lula 1, saindo de que agora está mais alta, também em 12 meses, a inflação para a renda muito baixa, 4,99, caindo até 4,44 para a renda alta, Débora. Vamos chamar então, já que a gente está sem tempo, só dei uma passada mesmo, perdão, Débora. Não vamos chamar a Beth não, vamos chamar o curso. Beth fica para outro dia. Vai ficar para outro dia, vamos chamar o curso mesmo, né? Porque a gente tem amanhã a nossa aula maravilhosa aí do empreendedor mestre aí, que os segredos das vendas e da persuasão, gente. Vai ser uma aula que o Edu dá já no curso lá do Empreendedor Mestre. É uma das aulas preferidas, todo mundo pede. Então, para a gente inaugurar essa nossa terceira turma, a gente vai colocar essa aula aqui para vocês verem. Ele montou uma aula nova, não é a aula que a gente dá no curso, é uma aula nova, ao vivo. Ele vai falar sobre tudo isso aí e vai ser imperdível. Se vocês querem entender o que é o Empreendedor Mestre, como isso pode mudar a sua vida, veja essa aula que vai valer a pena. Se inscreve, porque amanhã, iclmercado.com.br, 8 horas da noite, amanhã, vai ser imperdível, Débora. E o que também está imperdível é o Rolê ICL a partir de agora, então vocês estão em excelente companhia. A gente volta amanhã, então amanhã é véspera de feriado também e dia de Empreendedor Mestre, semana mais curta no mercado também, então a gente volta amanhã para trazer aí os principais pontos para vocês. Um beijão, ou talvez até um convidado especial. Quem sabe? Não vou dar spoiler. Um beijão e até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tá chegando o dia, amanhã a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói e muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência de vendas e de persuasão. Amanhã às 8 horas da noite.